Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Ana Luísa e trouxe aqui para você uma dúvida pertinente das pessoas, porque quando você vê ali, quando você está iniciando ali os estudos de português, você vê ali uma oração, uma frase, então, às vezes a gente não sabe muito a diferença entre os textos. Então, eu trouxe para vocês hoje justamente essa questão, né? A diferença entre frase, oração e período. Vamos lá comigo? Vamos iniciar então aqui com a primeira, que é a frase. O que é uma frase? A frase é uma unidade de sentido completo, independente de ter ou não verbo. Então, a frase ela independe do verbo, tá? É uma das características aí da frase é que ela pode ou não vir acompanhada de verbo. E ela também expressa uma ideia completa. Então, uma frase ela tem uma frase completa, ainda que seja apenas uma palavra. Como eu trouxe aqui nos exemplos. Vamos lá, porque nós temos alguns tipos mais comuns, né? A frase nominal, como eu disse, é só uma palavra, mas é uma frase, traz ali um sentido completo. Por exemplo, silêncio, parabéns, socorro. Então, são frases nominais que, né, trazem ali um sentido completo. E a frase verbal, né? Temos também a frase verbal, que ela, como o próprio nome já diz, né? Ela vem ali acompanhada com o verbo. Então, a aula terminou. Terminou ali com o verbo, né? Uma frase que vem acompanhada do verbo. Então, toda oração, né? É importante frisar isso aqui, tá? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, tá? É importante também frisar. É igual no caso aí da frase nominal, né? Que é o parabéns, silêncio. Vocês vão compreender agora quando eu vou explicar aqui para vocês a oração. Porque a oração, ela sempre tem que vir acompanhada de verbo. Ela é um enunciado que possui o verbo. Então, lá no caso do parabéns, socorro, não tem ali a presença de um verbo, né? Não torna, então, uma oração. Não se torna uma oração. Então, uma frase. No caso da oração, é importante saber que possui um verbo. Então, vamos lá, as características. Tem um núcleo verbal, pode ou não formar sentido completo sozinho. Então, pode ser que tenha sentido, pode ser que não tenha. Como eu trouxe agora também nos exemplos. Ó, choveu. Quando a gente fala que choveu, chover é um verbo, né? Então, mas quando a gente fala choveu, a gente compreende ali que está dizendo que choveu, que teve chuva, né? Que caiu água do céu. Então, é uma oração com sentido completo. Você consegue compreender apenas com a palavra choveu, né? Com a oração. Agora, quando eu falo quando eu cheguei, é uma oração sem sentido completo. Você sente que está faltando a presença de alguma coisa ali de complemento, né? De algo para completar essa oração, né? Então, é uma oração sem sentido completo sozinho, né? É importante também lembrar o quê? Que a oração é sempre construída ao redor de um verbo. Então, a oração ela está ali sempre construída ao redor de um verbo, né? Como eu disse lá anteriormente, né? Nem toda frase é oração, tá? Agora para o período. E aí, o que seria o período, né? Já vimos a frase, já vimos a oração, agora vamos ao período. O período ele é um trecho que vai de uma pontuação final a outra, seja ela ponto final, seja interrogação, seja exclamação, forma um período, tá? Então, ela é formada por uma ou mais orações, tá? Então, dentro do período tem uma ou mais orações. Vamos aqui aos tipos, né? Temos o período simples, que é formado apenas por uma oração. Falo, o cão latiu. Então, o cão latiu é apenas uma oração, formou ali um período. E quando eu coloco o período composto, já o período composto, né, é por duas ou mais orações, tá? Duas ou mais orações. Então, ali, como a gente já fala, né, o composto compõe é mais de, né? Então, duas ou mais orações. Por exemplo, aqui que eu trouxe, o cão latiu e o gato assustou. Então, temos aqui a presença de duas orações, né? São duas orações e apenas um período, né? Vocês perceberam que não teve nem final, nem interrogação, nem vírgula, mas apesar de não ter, não finalizou o período, né? Na realidade, só apenas no final da frase ali, né? Terminando o período. Então, formou um período e duas orações. Então, latiu e o gato assustou. Ok? Então é isso. Agora aqui vamos para a finalização, para a gente frisar bem aqui
a diferença entre os três, eu trouxe aqui 3 pontos importantes para vocês lembrarem, não deixar passar, né? Quando você perguntar para você qual é a diferença entre os três, está aqui. A frase é uma ideia completa, né? Que pode ou não ser verbo, tá? Então, se está trazendo uma ideia completa, ainda que seja uma palavra, parabéns, socorro, é uma frase com a ideia completa, independente, né, de ter a presença de verbo ou não. Já a oração tem verbo. Basta saber isso. Choveu, verbo, oração. Parabéns, verbo. Então, vale frisar essa questão. E o período é um conjunto de uma ou mais orações dentro de um enunciado finalizado por ponto. Então, ali pode ter uma oração, pode ter mais de uma oração. Finalizou ali com pontinho, é um período, tá ok? Então, eu espero que tenha ajudado. Estamos por aqui. Muito obrigada. Até a próxima.